Predestinação. Aula 2. Vamos fazer então uma recapitulação daquilo que aprendemos na primeira aula. Nós vimos que a predestinação, ela é a crença de que Deus tem o controle sobre tudo e todos os acontecimentos futuros Deus já sabe que ocorrerá. E, portanto, tudo está patente ao controle e domínio do Santo e Supremo Senhor. Esta crença, como já vimos, tem sua base na própria Escritura Sagrada, e vários termos os escritores bíblicos usaram para se referirem à ideia da predestinação, como por exemplo, anteriormente determinado, predestinou, ordenou antes ou pré-ordenou, determinando os tempos já dantes ordenados, designou de antemão e predeterminou. Todas essas expressões encontradas nas Santas Escrituras, como nós vimos na aula 1, transmitem a ideia de que Deus é aquele que tem total controle e domínio sobre todos os eventos. Mas será mesmo que você, que serve a Deus na congregação, tem a predestinação em sua confissão de fé e crença? Vamos ver. A partir de agora, faça uma autoanálise se em seu falar diário e as suas ações do cotidiano confessam ou não a predestinação como a sua base de fé. Quando alguém te convidou para ir em algum lugar, você já disse: "Se Deus preparar, eu vou", ou "Deus vai preparar", sem perceber, neste seu falar, a doutrina da predestinação divina, ela foi afirmada, pois Deus, ele é o agente principal e o autor de cada evento. E com isso, a afirmação é que se Deus preparar, aí então a ida para algum local irá acontecer. De igual modo, é a expressão cotidiana "se Deus quiser". Frequentemente, os servos e servas de Deus falam: "Se Deus quiser, eu vou viajar", e "se Deus quiser, vou fazer isso ou aquilo". Ao expressarem deste modo, atestam a crença e confiança de que Deus é quem rege tudo, e se Ele não quiser que algo aconteça, isso não acontecerá, bem como se Ele, como Altíssimo sobre tudo, quiser que aconteça, aquilo sem falta acontecerá. E é isso o ensinamento da Bíblia, em textos tais como Tiago 4, versículos 13 ao 15, Hebreus capítulo 6, versículo 3, 1 Coríntios 4, versículo 19, Atos capítulo 18, versículo 21, Mateus capítulo 6, versículo 27, Mateus capítulo 10, versículo 29, que você poderá ler em sua Bíblia. Quando falece alguém, é comum ouvirmos os crentes falando: "Deus o recolheu". Ao dizermos isso, mais uma vez
nos deparamos com a base de crença na predestinação. Pois, segundo essa afirmação, todos os que vêm a morrer é porque chegou a sua hora e o seu momento para partir. E com isso, ninguém morre na véspera, mas no dia já predestinado por Deus. E mais uma vez, esse ensinamento está nas Escrituras, como por exemplo, Jó 14, versículo 5, Salmo 39, os versos 4 e 5, Salmo 90, verso 12, Lucas capítulo 12, versículo 25. Se quando algo não acontece como esperava que acontecesse, você já falou, então não era para ser. Ou quando começa algum projeto ou negócio, você exclamou, se for para dar certo, vai dar certo. Ou então, se for por Deus, vai dar tudo certo. Nessas declarações, você já afirmou a base doutrinal da predestinação. Sim, pois mostrou confiança que todas as coisas só ocorrem quando Deus determina que aconteça, e as coisas só dão certo ou errado se Deus realizar ou permitir. E isso também é ensinado nas Escrituras, como por exemplo, Filipenses capítulo 2, versículo 13, 2 aos Coríntios capítulo 3, versículo 5, Salmo 115, verso 3, Salmo 135, verso 6, Jó capítulo 23, versículos 13 ao 15. Se por um acaso você já falou, Deus sabe de todas as coisas, Ele sabe por que está acontecendo isso, ou isso aconteceu porque Deus quis que fosse assim. Tais expressões mostram mais uma vez a crença na predestinação e a confiança de que Deus está no controle de cada situação e acontecimento, e nada escapa da sua regência e soberania divina. Pois, para Deus, nenhuma situação foge do controle, porque Ele é Deus sobre todas as coisas. A Bíblia ensina isso também. Por exemplo, nos textos de Isaías, capítulo 45, versículo 9. Em Romanos, capítulo 9, versículos 18 ao 20. Jó, capítulo 42, versículo 2. Daniel, capítulo 4, versículo 35. Jó, capítulo 33, versículo 13. Que você poderá também procurar aí na sua Bíblia. Se você já falou, o futuro a Deus pertence, ou o que tiver que passar, vamos passar. Mais uma vez, demonstrou a crença na predestinação divina como fonte do futuro e dos acontecimentos, no qual Deus ele é o autor e dominador, porque sabemos que nenhum humano ou qualquer outra criatura terrestre ou espiritual é capaz de ter o futuro em seu pleno comando e dominação. Somente Deus comanda e domina o futuro, e somente Ele pode decretar o que irá acontecer no futuro. Tal ensino
está na Bíblia. Por exemplo, em Isaías, capítulo 43, versículo 13. Em Tiago, capítulo 4, versículo 15. Se você já ouviu ou já falou tais frases, por exemplo, se não vem pelo amor, vem pela dor. Se não vem rindo, vem chorando. Ou se já ouviu ou falou, se essa alma for do Senhor, ela vai ao Senhor. Também esse ensinamento está na Bíblia. Em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3 e o 16. Em João, capítulo 6, versículo 37. Em João, capítulo 10, versículos 26 e 27. Em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Sim, você afirmou a crença na predestinação como atuando em cada qual que o Senhor quer para o servir. Isso mesmo, todos os eventos são milimetricamente preparados e ajustados por Deus para que uma alma venha para Cristo. Pois o apóstolo Paulo escreveu: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Sim, tudo que nos acontece está sob o controle de Deus, seja uma enfermidade, uma desilusão, uma prova, um nascimento, uma morte, um novo emprego, enfim, todas as coisas que nos ocorrem contribuem juntamente para que o decreto de Deus para as nossas vidas seja efetuado e, por fim, a salvação eterna. E esse ensino se encontra também nas Escrituras Sagradas, como, por exemplo, Romanos, capítulo 9, versículos 16 ao 18, João, capítulo 6, versículos 44 e depois os 65, Deuteronômio, capítulo 32, versículo 39, 1 Samuel, capítulo 2, versículos 6 ao 8, Isaías, capítulo 41, versículo 4, 2 a Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Após esta autoanálise, qual foi a sua constatação? A predestinação divina está ou não presente em seu falar diário, em sua crença e modo de encarar os fatos? Seja qual for a sua resposta, você está convidado a ver a nossa próxima aula. Deus abençoe a todos e a paz de Deus.